Evangelho de João, irmãos, capítulo 2. Capítulo 2, Evangelho de João. Vamos meditar um pouquinho na palavra. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. É João, capítulo 2, do versículo 1 até o 11. É o primeiro milagre de Jesus, texto bem conhecido. Milagre que ele realizou na cidade de Caná, lá na Galileia. Capítulo 2 de Evangelho de João. Vê se seu irmão tem a Bíblia ou não, né? E se ele não tiver, oferece a sua para ele ler. Os jovens têm que trazer Bíblia para a igreja. Os jovens trouxeram a Bíblia? Diga amém. Tem jovens de 100 anos falando amém, mas os jovens mesmo, assim, né? Trouxeram, jovem, adolescente, graças a Deus, tem que trazer a Bíblia. Maravilha. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Fala para o seu irmão, é o livro mais fantástico que existe. Demorou 1600 anos para ser escrito, por mais de 40 homens diferentes. Em 1600 anos para ser escrito. E nesses 40 homens teve gente de cultura muito elevada, mas teve gente ignorante também, não sabia nem ler direito, mal ler. Havia pessoas que moravam em palácios, pessoas que moravam em casebres, e todo tipo de pessoa. E ela não falha em nada. 1600 anos, é o livro mais lido, mas também é o mais odiado, mais criticado. Mas eu gosto de uma expressão de Alexandre, o Grande, que ele disse: eu sou conquistador, eu conquistei cidades, eu conquistei povos, eu conquistei guerreiros, mas esse livro, o dia que eu abri e comecei a folhear as suas páginas, ele me conquistou. Um grande conquistador foi, ele disse: cuidado com esse livro, que se você o ler, ele vai te conquistar, ele vai te mudar, ele vai... Augusto Cury, um grande pensador dos nossos tempos agora, dos nossos dias, é um homem muito inteligente, escreveu muitos livros, e ele disse que no testemunho dele não acreditava na Bíblia. Então, ele já tinha lido de tudo. Você vê os livros deles aí nas melhores bibliotecas do país, né? Nos shoppings, naquelas bibliotecas grandes, você vê os livros de Augusto Cury, muitos livros. E disse que ele foi ler a Bíblia para conhecer a Bíblia. Então ele leu uma vez, depois leu outra, e aí nessas lidas, o Espírito Santo transformou a vida dele. Hoje ele é um servo do Senhor. Aleluia. Esse livro muda a nossa história, amém? Diz assim, versículo 1: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 metretas, mais ou menos 60 litros, né? Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai água e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este milagre, sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Diga aleluia. O tema dessa mensagem, e até da lição da célula que você vai estudar, é transformação. Diga transformação. Transformação é o tema desta mensagem e da lição que você vai estudar, repetindo, na quarta-feira, na célula. Transformação. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem transformações. Jesus transformou água em sangue, amém? Lá no Egito. Jesus transformou
uma comida venenosa em uma comida saudável. Lembra lá com Eliseu, Elias, os profetas lá? Jesus transformou água em vinho, aqui nesse texto. Jesus transformou água amarga, que não servia para beber, em água boa, lembra lá em Mara? Jesus transformou muitas coisas. Jesus transformou muitos lugares, situações. Nosso Deus é o Deus das transformações, não só da multiplicação. Multiplicar é uma coisa, transformar é outra. Mas nosso Deus é um Deus da transformação. Agora, todas as transformações que Jesus fez, preste atenção, todas as transformações que Jesus fez, era para expressar a glória dele, sim, mas o objetivo principal era transformar o próprio homem. Todas as transformações, cada milagre do Senhor, o objetivo prioritário era mudar aqueles que ali estavam presenciando aquele milagre, sendo beneficiado ou não, ou até nós sendo beneficiados através do que foi dito e testificado hoje pelo Espírito Santo. Mas o objetivo dos milagres, sinais e maravilhas é mudar a nossa vida. E sabe o que eu tenho visto? A única pessoa que muda realmente o homem é Jesus. Só Jesus muda para valer uma pessoa. Pense como você era. Pense numa pessoa difícil. Irmãos, olhe para a Bíblia, você vai ver Jesus mudando pessoas difíceis. Um filho falou comigo assim: eu odeio meu pai. Ele tem 15 anos, se tiver. Eu odeio meu pai. Por quê? Porque o pai tem várias personalidades. Uma hora é de um jeito, a outra hora é de outro jeito. Uma hora tem age de uma maneira, na outra hora. O outro disse assim: pastor, eu quero mudar para a igreja com essa história, porque aqui meu pai é uma bênção, mas lá em casa ele é um demônio. Ninguém aguenta ele. Ninguém suporta viver com uma pessoa assim, mas aqui ele é um santo. Jesus transforma. Quando eu olho para os discípulos, você sabe quantos discípulos Jesus teve? 12, diga 12. 12 discípulos. E vou falar o nome dele aqui, você repete, só para a gente lembrar. Né? Um dia eu falei assim: fala o nome de um discípulo. Aí o menino falou assim: Moisés. Eu falei: olha, minha filha, mas quase lá, viu? É verdade. Não, e ela foi crente a vida toda, mas na hora ali ela embolou, né? Olha os discípulos de Jesus, eram 12. Simão Pedro, diga Simão Pedro. Diga Tiago. João, esse é irmão de Tiago. Diga André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de novo, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. 12 homens. E quando você olha para esses homens, você vê o poder de Deus em transformar as pessoas. Mateus era um homem que provavelmente ele morava na cidade de Cafarnaum. Era uma metrópole, assim, uma cidade muito importante, uma cidade rica, uma cidade que passava umas avenidas, umas ruas muito importantes, que ligava todo o Império Romano. E Mateus foi escolhido para ser cobrador de impostos. Ele se chamava Levi. E ele era um homem muito rico, um homem avarento, e morava ali. E grande parte do ministério de Jesus foi lá na Galileia, em Cafarnaum. Vários milagres narrados nos evangelhos aconteceu lá em Cafarnaum, onde Jesus ficou muito tempo, e Mateus era lá. De forma que eu penso, e alguns estudiosos pensam também, que Mateus presenciou muitos milagres de Jesus, mas ele vivia ali, naquela cadeira de impostos, e ele era tido como o pior dos piores, a pior das piores pessoas. Mateus era tido. Eles consideravam um cachorro mais do que um traidor. E Mateus era esse homem, ele já não ligava mais para ninguém, ele só ligava para ele, para o dinheiro dele. Naquela época cobrava-se imposto, tipo hoje, pedágio, tinha pedágio, da alfândega também tinha. O mar da Galileia, tem um mar lá na Galileia, e as pessoas faziam travessia de barco, pagavam imposto. Mateus ia lá para cobrar, e era para cobrar 5, ele cobrava 8, cobrava 10, cobrava 7.
sempre a mais, oprimindo o povo. Foi assim a vida desse homem. Escute, pedágio também, para passar na rua, tinha roletinha lá, cataquinha, tinha que pagar pedágio, todo mundo pagava, e os judeus tinham um ódio tremendo dele. Mas Jesus chega para esse homem, e diz para ele assim: vem e me segue. E ele entra no grupo de apóstolos, no grupo de discípulos de Jesus. No meio desse grupo, escute, no meio desse grupo tinha um camarada chamado Simão Zelote. Olhe bem, os zelotes eram um grupo que se levantou no meio dos judeus só para matar romano. O objetivo deles era matar os romanos e trazer libertação sobre Israel, porque os romanos dominavam Israel. E eles tinham ódio dos romanos, e eles começaram a perseguir os romanos. E eles andavam nas suas túnicas. É claro que o romano podia andar com a espada, mas o judeu na própria casa dele, nem a polícia podia andar armado. A polícia de Israel eram os romanos. Mas os judeus começaram, esse grupo de zelotes, começaram a colocar uma faca, um punhal, dentro da sua roupa escondido. E com aquele punhal, eles mataram muita gente. Mas dentro dos zelotes, eles fizeram várias revoltas. Você sabe que Jesus falou assim: nesse templo não vai ficar pedra sobre pedra. Lembra disso? Hein? Diga amém. Eu lembro disso. Jesus disse: esse templo não vai ficar pedra sobre pedra. Essa profecia de Jesus se cumpriu no ano 70. Por quê? Porque antes, 60 e pouco, os zelotes fizeram uma revolta lá em Israel e botaram todos os judeus, os romanos para correr. Fugiram. Roma voltou lá através de um general Tito e chegou em Israel e tentou fazer acordo, não conseguiu. Aí ele invadiu Jerusalém e destruiu tudo. É a história, você sabe. Mas quem começou aquilo foi os zelotes. Uma vez lá em Israel tem uma fortaleza chamada Fortaleza de Massada. É um lugar bem alto, você sobe lá de bondinho hoje. Mas antigamente era uma estrada que se chama Estrada da Serpente. Ela é toda assim, é muito alta. E uma vez um grupo de zelotes, numa guerra daquelas com os romanos, eles se refugiaram lá em cima. Ficaram lá anos e anos, naquele lugar. E os romanos lá embaixo não tinha jeito de subir. Os romanos mandaram a pior legião, acho que a 10ª legião, se não me falha a memória, era tida como uma das piores legiões de Roma. Mandaram para lá. E os zelotes ficaram lá em cima anos, no deserto, no meio do deserto. Essa fortaleza, ela é do lado do Mar Morto, lá no deserto. E os romanos ficavam odiando aquele povo, porque longe de casa, para pegar água é difícil. Naquela época, andar aquela distância. Então foi um ponto estratégico, eles ficaram lá. Eles eram guerreiros. Mas numa certa época, os zelotes começaram a tirar o foco dos romanos. E eles começaram a ter foco nos cobradores de impostos, nos traidores, nos herodianos. Grupos que surgiu, que se aliaram a Roma. Então os judeus olhavam aquele povo e diziam: esse aí é pior do que um cachorro, isso aí é pior do que um inimigo nosso, porque ele é da nossa terra e agora oprime o nosso próprio povo. Sabe o que aconteceu? Diz que de um certo período, aqueles punhais dos zelotes nunca mais mataram um romano, só mataram pessoas como Mateus, pessoas do próprio povo que traiu. Tamanho era o ódio. Irmão, se eles vissem você aqui, ele cuspia no chão, um zelote, cuspia mesmo, e olhava para você, e ai de você se olhasse. Era assim. Esse Simão, olha o contexto que Simão Zelote foi criado. Um homem revoltado, um homem ferido, um homem magoado, um homem irado. Você já foi na cadeia? Na cadeia eu fiz um trabalho lá uns 3 anos seguidos, ministrando a palavra. E lá a gente pode, mas lá não existe esse negócio, bom dia. Se você falar que é bom dia, é vacilação, você vai apanhar. Como é que você vai dar bom dia aqui na cadeia? Tem essa conversa lá. Então, mas as pessoas lá, você vê ira nos olhos das pessoas. Você vê pessoas, você sabe aquela raiva? Os zelotes eram assim, pessoas iradas, pessoas brigadas com o mundo, né? E querendo resolver. Jesus chega para esse homem e o chama: Simão, ô zelote, vem, você será meu seguidor. No primeiro momento,
esse homem, segundo os historiadores, entrou no grupo de Jesus para ver o que ia dar, porque ele cria que Jesus era um libertador político, era um guerreiro, era um estadista, e Jesus ia conquistar a libertação de Israel pela espada. Zelote, ele entrou lá, você não se engane, foi pensando que Jesus era isso, mas foi passando os dias, meus irmãos, foi passando os dias, e o Evangelho, a vida de Jesus, porque Jesus é o próprio Evangelho, diga aleluia. Jesus é a própria palavra. Então aquele contato com Simão Zelote começou a transformar o coração daquele homem, a história daquele homem, a vida daquele homem. E ele que odiava Mateus, então agora ele passa a olhar Mateus diferente, e ele começa a amar Mateus, e Mateus começa a se relacionar com Simão, e assim vai a história, e assim aquele homem foi transformado. A Bíblia fala pouco dele, a história fala mais um pouco, tem algumas inscrições sobre esse homem, de fato, de modo que esse homem foi transformado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo do Evangelho é nos transformar. E aí eu vejo tanta gente que não é transformada, sem julgar. Existe tanta gente que não deixa Jesus transformar. E nessa noite, às vezes a gente quer que Jesus transforme água em vinho e faça milagres, mas a principal transformação de Jesus quer fazer é na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade, no seu coração. Você que é assim, assado, entende? Tem gente que não se deixa transformar. Em Mateus 7, sabe, irmãos, uma coisa mais triste na vida de uma pessoa é quando ele pensa que ele é e na verdade ele já não é mais nada. Você lembra de Sansão? Lembra? Só citando. Sansão diz assim: não, os inimigos vêm aí, Sansão, não, fica tranquilo, vou matar todo mundo. Só que ele não sabia, diz a Bíblia, que o Espírito de Deus já não estava mais nele. Quando ele vai para matar, ele toma um maior pau, e você sabe da história. Ele pensou que ele era, mas ele não era. A pior coisa é a pessoa achar que é, mas não é. Ele acha que é transformado, mas não é. Em Mateus capítulo 7, tem um grupo de pessoas que chegou para Jesus e disse assim: eu expulsei demônio, eu curei os enfermos, eu falei em línguas, eu preguei o Evangelho, eu orei, milagres aconteceram, eu expulsei demônios. Jesus olhou para eles, Mateus 7, e disse assim: nunca te conheci, não sei quem você é, você nunca foi transformado. Tem gente que não se deixa transformar, está na igreja, vem à igreja religiosamente, mas não se deixa transformar. Tem gente que tem a língua grande, e vai passando os tempos e ele continua com a mesma fofoqueiro, mesmo fofoqueiro que ele é. Tem gente que é má, pessoas maldosas, sabe? Com todo tipo de maldade, e a pessoa frequenta a igreja e não deixa Jesus transformar. Tem gente que lê a Bíblia, mas não entende a Bíblia. Na igreja, meus irmãos, eu estou como João falando para as igrejas do Apocalipse, falando para crente. Tem gente que lê a Bíblia e não entende a essência do Evangelho. O que Jesus quer, o que está por trás daquilo ali, o que ele quer dizer. A essência do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como? A ti mesmo. Tem gente que vem para Jesus, mas não é transformado, continua discriminando as pessoas. Existem igrejas, religiões, vou dizer assim, que a pessoa se converte, e depois ele afasta até da própria família. A família é crente de outra igreja, mas agora ele foi para aquela igreja, ele não pode mais nem dar a paz do Senhor para aquele outro grupo. Ele nem conversa com as pessoas. Eu tinha um rapaz que trabalhou comigo muito tempo, numa fábrica. Nós trabalhamos juntos. Era uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, uma pessoa festiva, e era uma pessoa assim articulada, era um jovem. E esse rapaz se converteu numa dessas igrejas, que eu particularmente acho que até vai para o céu, meus irmãos, mas está havendo uma confusão ali. E esse rapaz, esses dias eu entrei num lugar aí de lanche, de refeição, e ele estava lá, e não foi a primeira, e ele nem olhou para mim, e eu fiquei olhando de propósito, para ver se dá para dizer boa noite, bom dia, mas
perpetuou o que eu já sabia. E eu disse assim: essa religião sua só faz mal. Uma religião que não te transforma, que discrimina as pessoas, que critica as pessoas. Aquele olhar de religiosidade, aquilo vem do inferno. Sabe qual é o olhar de religiosidade? É aquele que olha para você e te discrimina, te menospreza. É como se a pessoa olhasse para você, ela estivesse dizendo: você está em pecado. Você está em pecado. Sabe esse olhar? Todo mundo já experimentou esse olhar algum dia na vida. O evangelho que não transforma não é o nosso, irmãos. As pessoas podem, às vezes, você pode ter até uma verdadeira transformação, as pessoas não acreditar, como Paulo. Quando Paulo transformou, o pessoal não creu nele. Todo mundo desacreditou. O pessoal fala: não quero ele aqui não, esse homem, não, Deus me livre. Aí Deus tomou uma pessoa e disse assim: olha, fica tranquilo, porque esse homem é um vaso escolhido para levar o evangelho. Eles não falaram aleluia não, ele até aceitou no primeiro momento, mas depois eles falaram: não quero Paulo aqui não. Paulo ficou muitos anos para ter credibilidade, mas quando a pessoa é transformada de verdade, mais cedo ou mais tarde, a reputação dela vai aparecer, o brilho de Jesus vai aparecer. A pessoa pode não acreditar na sua conversão, mas se Jesus te transformou mesmo, então esses dias alguém disse para um casal que está frequentando aqui: isso deve ser um golpe que eles estão dando, indo para a igreja agora. Deve ter alguma moça lá, falou para o rapaz, deve ter alguma moça lá e tal. As pessoas às vezes duvidam por um tempo, mas quando nós temos um encontro com Jesus, então realmente acontece uma transformação no nosso coração. A gente muda, sim ou não, meus irmãos? A gente muda, nós mudamos, passamos a ser diferente, sabe? Tem gente que é amarga, passa a ser doce, azeda, passa a ser suave, cara feia, oprimido, emburrado, brigão, chato. E o evangelho transforma. Adúltero, mentiroso. Tem gente que é tão mentiroso que ele mesmo não acredita nas próprias mentiras e fala das mentiras como se fosse uma verdade absoluta, e todo mundo sabe que é mentira. Tem gente que não se transforma. Tem gente que está no evangelho e nunca aprendeu a pedir perdão. Não aprendeu a pedir: me perdoe, desculpe, eu vacilei. Tem gente que está no evangelho e só sabe dar desculpa e não pedir desculpa, perdão. Tudo ele tem uma desculpa: eu fiz isso, mas foi isso. Ele é incapaz de dizer: não, meu irmão, eu falhei mesmo, ponto final. Esses dias eu conversei com um homem, e ele e a esposa. Depois eu falei assim: olha, um de vocês está mentindo. Um dos dois. Porque o que você fala não é o que ela fala, e o que ela fala não é o que você fala. Então eu não sei quem é, não quero julgar vocês, mas um dos dois estão mentindo, vocês concordam? Aí sabe o que ela diz? Tem gente que não se deixa de ser transformada, não deixa o Espírito Santo transformar. O Evangelho de Jesus muda a gente. Nós estamos chegando no final do ano, será que você vai continuar do mesmo jeito? A mulher ligou para mim e falou: pastor, acho que o meu marido entrou dentro do diabo. Não é o diabo que entrou dentro dele, não. Ninguém aguenta esse homem, pastor. É verdade. É verdade. Pergunta para o irmão do lado para me ajudar. Fala: o evangelho tem te transformado? Você está mais educado? Mais amigo? Tem um amigo, um irmão nosso aqui, que ele está experimentando uma fase nova na vida dele. E eu disse assim: agora você está sentindo o sabor de ser pai, porque ele já teve filhos, mas nenhum filho foi tratado como ele tem tratado esse novo filho, porque o evangelho transformou ele abriu os olhos, e ele viu a bênção que é ser pai, que é ser mãe, que é se relacionar com a família, quer ter um lar equilibrado. Irmã, você está sendo transformada? Ou você está do mesmo jeito ainda? Seu marido às vezes nem suporta ir para casa, porque você é chata, me desculpe. É verdade. Coisa difícil. Irmão, diz a Bíblia que a mulher chata é igual uma goteira, que fica pingando aquele trem assim, fazendo aquele barulhinho a noite toda, você querendo dormir. É verdade.
Tem gente que continua com os mesmos pecados escondidos ainda. Tem gente que é frio do mesmo jeito, e ele se esconde por trás da natureza dele, dos valores dele. Ele é sem expressão, ele é sem vida. O Evangelho vem para transformar. Fala para o seu irmão, tem que ter vida, tem que ter expressão, tem que ter intensidade, tem que ter calor, tem que ter o fogo do Espírito. Entende, irmãos? O Evangelho transforma. Quando eu olho esse texto de João, onde fala desse milagre, a proposta é a transformação da água em vinho. Jesus fez essa transformação, mas o que ele estava querendo dizer ali é que o Evangelho transforma. Será que você não vai amadurecer nunca? Pergunta ao irmão, você está amadurecendo? Ou você continua super sensível ainda? Hipersensibilidade, ninguém pode falar nada, ninguém pode falar nada com você. Você e eu às vezes fomos treinados para dizer, só ouvir isso, muito bom, foi ótimo, mas falar assim, olha, qualquer coisa diferente disso já te magoa, se escolher os outros, não escolher você. Tem gente que, você entende? Às vezes você passa por ele na rua, você nem viu mesmo, você não viu. Às vezes você olhou para ele, mas não viu. Já aconteceu isso com você? Ou será que é só com o pastor Valteci? Ia falar comigo? Você passou, olhou para o bendito, mas você não viu. Sua mente estava longe. E o camarada já fica com raiva. Isso é falta de humildade, hipersensibilidade. A pessoa, ela é muito sensível. Ela é muito especial. Ela está muito viva. Entende? A Bíblia fala que nós temos que morrer todo dia. O Evangelho tem que transformar a gente, irmãos. Não é só nas coisas materiais e nas bênçãos. O Evangelho transforma. A proposta de Jesus é essa: é transformar a sua vida, transformar seu coração. Muitas vezes nessa transformação você vai ter que perdoar. Aí amanhã perdoar de novo. Aí no outro dia abrir mão. E no outro dia abrir mão de novo. E você fala, mas até quando? Até você chegar no céu. Mas você sabe que toda vez que a gente abre mão, no final a gente se dá bem? É uma coisa tremenda. Tive um problema lá no nosso apartamento há uns anos atrás. Fiquei tão triste com aquele problema, não consegui resolver. E aí arrumei uma contenda com uma pessoa e não resolvi o problema. E eu e Glaucia, eu falei assim, eu vou vender esse apartamento, eu já não quero mais nem morar aqui, eu vou embora. Foi uma mulher de um pastor lá em casa, e quando ela entrou lá em casa, ela disse, meu irmão, Satanás está querendo tirar sua alegria deste lugar. É Satanás que está roubando a sua alegria. Ela orou por mim. E aí eu falei assim, você quer saber? Tinha um bendito de um vazamento lá, eu já tinha chamado o síndico, eu já tinha chamado todo mundo, vários síndicos, pedreiro, e dizia que o vazamento não era meu. E eu falava para a pessoa, o vazamento não é meu. E aí não tinha jeito, essa mulher me levou até para a justiça. Eu fui lá na justiça, chegou lá, o juiz viu e me deu razão. Mas a gente que é de transformado, a gente não quer viver em paz, amém? Passados-se os dias, irmãos, eu perdi a alegria. Aí eu falei assim com o Glaucio, falei assim, Glaucio, eu vou quebrar esse negócio, os azulejos novos da cozinha, eu falei, eu vou quebrar tudo, eu vou ficar no prejuízo, eu vou abrir mão desse negócio. E naqueles dias que eu falei isso, Deus enviou um velhinho, um irmão lá, e ele falou assim, pastor Rogério, para mexer aqui eu tenho que dar uma olhadinha lá embaixo. Não é que o homem achou o vazamento? E eu fiquei olhando nas coisas mais simples, quando a gente abre mão, quando a gente deixa para lá, quando a gente perdoa. Não me escolheram, tudo bem. Não é você que me escolhe, é Jesus. Não é você que me separa, é Jesus. Não é você que vai me promover, é Jesus. Quando a gente passa a entender isso, é porque está tendo uma transformação na nossa vida, e aí as coisas começam a mudar. Agora, quando a gente quer brigar, a gente quer lutar do jeito da gente, a maioria das vezes a gente quebra a cara. Mas o Evangelho tem que mudar a gente, irmãos. O Evangelho tem que transformar
a nossa vida. E quando eu olho aqui, Jesus transformou. Você sabe quando aconteceu a transformação? A transformação aconteceu dentro da talha, dentro daqueles filtros grandes. Jesus falou, enche essas 6 talhas de água. Eles encheram aquele negócio. Aí imediatamente Jesus falou assim, agora vai lá e tira um copo, cada um de vocês, e leva para o maître, para o chefe de cerimônia, leva lá para o que está organizando a festa aqui, cuidando disso, dono do cerimonial, leva para ele. Quando eles pegaram ali, que eles viram, já era vinho, eles levaram para o dono da festa. O milagre aconteceu de repente, diga, foi de repente, ninguém viu, irmãos. E quando eu leio esse texto, no meu coração o Espírito Santo fala que Deus vai fazer muito milagre de repente na minha vida e na sua também. Vai ser de repente, quando menos esperar. O Evangelho que transforma, ele nos garante milagres, sinais e prodígios da parte de Deus. Quem crê, diga aleluia. Ontem eu preguei numa igreja, e foi eu e Paulinho lá. E quando terminou, eu chamei à frente pessoas que fumavam cigarro, e eles tinham lá um monte, e eles vieram. E tinha um homem que fumava há 48 anos, uma mulher que fumava 3 carteiras por dia, e todo dia já tentou parar a vida toda. E nós oramos por eles e dissemos, vai lá fora agora e fuma um cigarro. Paulinho foi com elas. Faz assim, Paulinho. E disse que a mulher vomitava. E ele falou, pastor, a mulher está vomitando. Eu falei, deixa vomitar. Vai vomitar. E o outro homem não conseguiu fumar, e de forma que Deus operou sinais na vida de todos eles. Diz que algumas pessoas saíram da igreja para ir lá ver o que estava acontecendo. Na hora, as pessoas foram libertas. O Evangelho que transforma é um Evangelho de sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus. O milagre aconteceu de repente, diga, foi de repente. De repente. O Evangelho que transforma, ele mexe com a gente, irmãos. Quando eu leio esse texto aqui, que eu vejo esses homens aqui, esses empregados, Maria foi lá e disse assim, ó, faça tudo que ele mandar. Em outras palavras, assim, não questione, não pergunte, o que ele falar, vocês fazem. Tem hora na vida cristã que é assim, que Jesus quer uma obediência fiel, ali, você está entendendo? Sem questionar, sem perguntar por quê, nem para quê. Falei, o Senhor está mandando, então eu vou fazer. O Senhor está mandando eu pedir perdão, eu vou pedir. O Senhor está mandando eu desculpar, eu vou desculpar. O Senhor está mandando eu ficar mais um pouco, eu vou ficar. Maria falou, faça tudo que ele mandar. Ele chegou e falou, enche as talhas de água. Ninguém perguntou o que era, ninguém perguntou nada. Eles foram lá e fizeram. Às vezes Jesus vai falar assim, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, mas não é agora, é depois. Eu vou te mostrar no caminho. Diz a Bíblia que Abraão pegou tudo e foi andando, irmãos, sem saber para onde estava indo, por confiar em Deus. Faça tudo que ele mandar. Fala para o seu irmão, você tem que confiar mais, querido. Se lançar nos braços de Deus. Está entendendo? Tantas lições aqui. Olha, irmãos, não escandalize não, mas quando eu leio esse texto aqui, eu vejo Jesus falando não. Maria foi lá e falou assim para Jesus assim, ó, o vinho acabou. Sabe o que Jesus falou? O que eu tenho com isso? Em outras palavras, dentro do hebraico, traz essa ideia, isso não é problema nosso. E tem mais, mãe, mulher, não mãe, para de me apressar. Fala para o seu irmão, não me apresse. Sua esposa estiver aí, melhor ainda. Fala, não me apresse, amor. Nem me atrase. Porque as pessoas às vezes querem empurrar a gente ou atrasar, não é verdade? Aí Jesus olha para Maria e fala assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estava lá em casa, chegou 2 convites lá, um para a senhora, e depois chegou um para mim e para meus discípulos. Eu fui convidado. Eu vim aqui para festejar o casamento. Esse negócio de vinho acabar, eu não tenho nada com isso. Isso é problema deles. Foi mais ou menos isso que Jesus falou. E disse para ela, não me apresse, que Maria... Olha, irmãos, a Bíblia não fala, mas ela esperava alguma coisa da parte de Deus ali naquele momento. O contexto mostra isso.
porque ela conhecia o caráter piedoso, o caráter bom. Ela sabia quem Jesus era, ela sabia que ela tinha ficado grávida pelo poder do Espírito Santo. Ela sabia do que aconteceu naquela noite, quando o anjo visitou ela, a visitou. Ela sabia de tudo, ela viu o crescimento de Jesus, ela sabia que Jesus era o Messias de Israel, antes dele se manifestar. E ela vai lá e ele diz assim: não chegou a minha hora ainda, minha filha, não me apressa, eu vou me manifestar, mas não é agora. Eu penso aqui, eu vejo aqui, quando eu li muitas vezes, eu vejo Jesus dizendo: não vou fazer nada. Aí ela sai, presta atenção, ela sai dali, mas olhe bem, ela conhecia muito a Jesus. Quem conhece muito a Jesus, diga aleluia. Então ela sabia do caráter bondoso, misericordioso de Jesus. Maria é como eu e como você. Ela saiu dali, mesmo ele falando não, ela falou assim: mas eu acho que ele vai pensar direito e vai voltar atrás. Ele falou não. Ele disse: não vou fazer nada, eu não tenho nada com isso. Mas depois ele vai lá e faz o que você já sabe. Mas ela sai dali, olhe bem a atitude dela. Ela falou assim: eu acho que ele vai voltar atrás. Eu acho que ele não aguenta ver uma pessoa em dificuldade sem ajudar. Jesus não aguenta ver uma pessoa em dificuldade sem estender a mão para ele. Então ela sai e fala assim: ó, ele falou não, mas vocês ficam atentos. Tudo que ele mandar, vocês fazem correndo sem perguntar nada, viu? Tá bom, a senhora está mandando, tá bom. E ela ficou lá, irmão. Sabe como que é mãe, né? Sabe como que é mãe? E ela ficou lá naquela expectativa lá, penso eu, até Jesus chegar lá e operar um milagre. Ela é uma mulher que conhecia Deus. Quando nós somos transformados, nós passamos a conhecer a Deus. E aí nós vivemos numa expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa, que esse será o melhor final de ano, que a casa vai ser invadida pela bênção de Deus. Entende, irmão? A gente fica na expectativa, a gente fica assim, sabe como? A gente fica desse jeito. O Evangelho transforma a gente. Aquele cego que pregou aqui sexta-feira foi uma grande bênção. Eu fiquei olhando para aquele homem e no final ele falou: mas Deus falou comigo que vai me curar ainda. O crente tem sempre a expectativa. Ele não desiste nunca. Ele acredita até o último momento. Alguns irmãos dessa igreja que partiram no Senhor há pouco tempo. Teve a esposa do senhor Gemiro. Nós visitamos ela algumas vezes. E até no último momento, ela dizia: eu creio no milagre, pastor. A gente não tinha nem palavra, mas ela tinha expectativa de um milagre. Ela viu um milagre mesmo, porque ela se encontrou com Jesus. O maior milagre que a transformou. Uma expectativa. Jesus foi convidado para essa festa. Jesus disse não, sabe? Talvez Jesus tenha dito não para você, mas fala para o seu irmão, baseado nesse texto, ele pode mudar de ideia, viu? Ele pode mudar a coisa. Ele está dizendo não por enquanto, mas daqui a pouco ele pode dizer sim. O milagre aconteceu de repente. O Evangelho transforma. Se você continua do mesmo jeito, sabe que a melhor pessoa para fazer uma avaliação, primeiro você mesmo. Mas se você tiver com dificuldade, porque tem gente que vai se avaliar, ele bota lá os itens e ele fala: ótimo, excelente, esse eu melhorei pra caramba. Aí quando ele dá para uma pessoa do lado, ele fica detonado, né? Depois do Espírito Santo, o melhor conselheiro que você tem é seu cônjuge, sua mulher, o seu marido. Depois do Espírito Santo é seus pais, filho. Então você vai lá e pergunta: eu estou melhorando? Ela falou assim: você continua chato pra caramba. Você melhorou um pouquinho assim, só. Se você desanimar de vez, aí pode entornar o caldo. Então você vai manso, entendeu? Fazer uma análise de si mesmo. Uma análise. Talvez você continue mesmo ansioso de sempre, estressado demais. E antes do problema chegar, você já viveu todo o problema. Antes da coisa acontecer, você já está sofrendo. Eu falei: mamãe, por que você quer que eu ore mesmo? Eu falei: mãe, mas isso nem aconteceu ainda, isso nem vai acontecer. A senhora já está sofrendo aqui. Fecha o olho, irmã, eu sobro. Irmã, está vendo o ventinho? Descansa, irmã, vai. Relaxa um pouquinho aí, vai. O Evangelho transforma. O milagre vai acontecer de repente.
O Evangelho vai mudar seu caráter, sua personalidade. O Evangelho vai mudar sua história. O Evangelho vai mudar sua vida. Quantos tiveram a vida mudada pelo Evangelho? Levanta a mão. Jesus te mudou mesmo, irmão? Para valer? Pois é, queridos. Esse é o Evangelho de Jesus. Você é mais gente boa? Fala para o irmão, irmão, eu sou mais gente boa, viu, do que eu era. Isso. Eu sou legal pra caramba, pode falar. O Evangelho me mudou. Bom demais. Você continua mesmo orgulhoso? As pessoas fazem as coisas boas, mas para você sempre tem um mas. Foi bom, mas você é um baita de um orgulhoso, na verdade. É isso que você é. Quando você não sabe reconhecer o valor dos outros, nem as coisas que os outros fazem, está por trás disso um baita de um orgulho, de uma soberba tremenda. Se você não sabe pedir perdão, se você não sabe se humilhar, então você precisa ser transformado pelo Evangelho. Nós estamos na igreja há anos, até hoje você não é dizimista. Essa revelação da palavra, dos testemunhos dos irmãos e tudo que acontece, não entrou no seu coração ainda, você continua a mesma pessoa. Você recebe, não dizima, não oferta. O Evangelho precisa te mudar, em todos os níveis, irmãos. Quem é dizimista e é abençoado, levante a mão. Fala assim, eu sou dizimista, pastor, e sou abençoado. Está aí, eu acredito em você. Eu sei que é verdade. Quem está aqui que nunca faltou, é dizimista, mas nunca faltou nada. Nunca passou fome. Olha, a maioria. Quem é dizimista e tem prosperado, você tem prosperado. Tem prosperado. Andava num carrinho velho, baqueado, amarrado de arame, hoje já está melhor. Né? Você andava a pé, alugando carro, agora já está com um carrão 0 quilômetro. Já está vendendo passarinho e tal. Não, tem um irmão aqui que tem uma loja de ração, você está rindo por quê? De vez em quando eu vou lá comprar uma gaiola, um passarinho com ele, um alpiste, né? Um negócio assim. E ele está prosperando o bichinho. Nunca viajou, agora só vai para a Bahia, porque esse resort, 2, 3 vezes ao ano. Eu fui com, glória, né, Valdirene? Olha lá ela, feliz da vida, maravilha. O Evangelho transforma. A minha família foi arrebentada, eu quero encerrar. Tinha tanto que falar, mas tá bom. Meus irmãos, a minha família foi transformada. Eu nasci num lar evangélico. Acho que eu nunca te contei isso. Quando eu tinha 14 anos, meu pai se separou da minha mãe se separou do meu pai. Meu pai era daquele homem bom demais e eu o amo de paixão. Meu pai hoje tem os cabelos branquinhos, não toma nenhum remédio, bicho tem uma saúde e bom demais. Tudo que meu pai tiver é nosso. Se eu chegar lá, é na hora. Ele tem a carinha meio fechada, porque Jesus tem que trabalhar muito ainda, mas ele é bom pra caramba. Mas meu pai trazia a gente na porta da igreja e ia embora. E a gente ficava com a minha mãe, quando terminava a gente ia com meu avô, ou senão ele vinha buscar. Bebia aquela cervejinha dele, fumava aquele cigarrinho dele e tal, aquela opressão. Mas era um cara bom, cuidava da casa. Mas aí não tem mulher que aguenta isso, irmãos. Ela aguenta 1 mês, 1 ano. Mas vai passando essa história, aquele homem que às vezes é ignorante, estúpido, sem educação. Lá fora é uma seda, no trabalho, meu Deus. Ou a mulher também, tá, irmãs? Mas em casa é uma porteira. Não conversa, não senta na mesa, não dá risada, não conta piada. Entende? Conta piada, não brinca, não. Mas meu pai tinha os defeitos dele, mas um homem muito honesto, muito trabalhador e muito próspero, abençoado. Quando Laranjeiras fundou aqui, nós compramos uma casa na avenida, viemos para cá, meu pai reformou a casa. A gente tinha lá naquela época 2 carros na garagem, uma situação abençoada. Mas tinha esse outro lado, acabou que eles se separaram. E quando eles se separaram, a minha irmã Carla estava pequena, e só tinha eu mais um irmão. E minha mãe conheceu um outro homem, e meu pai foi viver outra vida. Pense numa bagunça. A família virou uma bagunça. E eu fui para o mundo, fui para o pecado e tal. Meu irmão também, meu irmão mais novo foi até primeiro.
A gente começou, a gente era aquela assim, menino novo, não tinha lá uma pessoa, um pai, uma mãe. Maria vai com as outras, né? Você acaba indo ali na onda, todo mundo. Mas moral da história, se passou 8 anos nós afastados do Evangelho. Eu fiquei afastado 8 anos. E quando terminou esses 8 anos, eu voltei para Jesus. Foi uma coisa tremenda, eu voltei para Jesus. Eu visitei uma igreja e quando eu sentei no banco dos louvores, eu explodi de choro. E quando teve o apelo, eu fui à frente e entreguei minha vida a Jesus. Logo em seguida, minha mãe também entregou. E uns tempos antes, eu era amigo da esposa do pastor Félix, que também era do mundo. A gente era amigo. E ela me apresentou a irmã dela, que é a Gláucia. E aí eu tentei me aproximar da Gláucia, gaiato, né? Falei, ela é muito bonita, eu vou. Nós fomos à praia juntos, com a família toda, mas eu tentei me aproximar, mas não deu nada certo. Ela era muito novinha, não quis nem saber de mim. Hoje é minha esposa. Mas, aí passou. Eu voltei para Jesus logo depois disso, e procurei uma igreja, e fui parar ali na igreja, onde é essa igreja, ali. Fui parar ali. Falei assim, eu acho que eu vou matar um coelho, 2 coelhos com uma paulada só, né? Uma igreja, eu vou lá ver a igreja e ver se veja a Gláucia, que a Gláucia era dessa igreja. Mas meus irmãos, eu vim para cá e fiquei 2 anos, depois de 2 anos que eu fui namorar a Gláucia, namoramos 4, nos casamos. Mas antes disso, eu comecei a orar para Jesus transformar a minha família. E aí, a minha irmã disse assim, Rogério, isso não tem a mínima condição. Minha mãe está no norte, e nosso pai está no sul, e nós estamos aí, isso nunca vai acontecer. Mas ela era novinha. Eu disse, o Evangelho transforma, Carla, o Evangelho transforma. E aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Quando meu pai se separaram, nós perdemos tudo. Nós viemos morar no fundo do quintal, de uma casinha só que sobrou, uma meia água. Fizemos uma meia água, fui morar com a mamãe ali. Meu pai perdeu tudo também, porque o diabo entra para arrebentar. E nós fomos morar naquele lugar ali, chovia, quando chovia, a casa enchia de água, a gente tinha tudo direito. Ficamos anos ali, naquela opressão, e a gente não via não, levava a vida. Mas o Evangelho que transforma me encontrou, logo depois encontrou minha mãe, logo depois, num dia só, num culto, salvou 2 irmãos meus de uma vez, e só um resistiu, que é o Charles. O Charles falava, agora, onde a gente vai, tem crente nessa casa, são tudo doido. E a Gláucia e o grupo de intercessão dessa igreja, orava de madrugada aqui. Quando terminava a Kombi da igreja, ia levar só as irmãs em casa, sexta-feira à noite, 1 hora, 2 horas da manhã, e vinha o chá das quebradas dele. Nunca mexeu com droga não, mas vinha lá das farras dele. E a Kombi do Nemias, dos irmãos, passava, e ele falava, ó, manda eles parar de me vigiar, hein? Ele passava para lá e ia levar a irmã, nem estava vigiando ele. Passado cedo, nós oramos por ele, meus 2 irmãos intensos, todos servindo a Deus. Eu dizia, Deus tem que trazer meu pai de volta para casa. Deus tem que restaurar a minha família, porque o Evangelho transforma. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Pouco tempo depois, num culto também, o Charles se converteu. Hoje o Charles casou com uma menina dessa igreja, que é dessa igreja, a Thalita, também filha dessa igreja. Estão vindo embora dos Estados Unidos, mas crente em Jesus até hoje. E depois de uns anos, eu falei com a minha mãe, falei, mãe, deixa papai vir morar aqui dentro de casa, a gente sente tanta falta dele, ele está tão jogado para lá, vamos deixar ele morar aqui no quarto, mas eu não quero nada com seu pai não, hein? Eu falei, claro mãe, claro, mãe, você vai ter seu quarto, ele dele, só para ele ficar em casa. Deus dá sabedoria, né, irmão? Fomos dando aquela voltinha e tal, ele orgulhoso também, mas acabou vindo. E acabou restaurando o casamento deles. Eles tinham perdido tudo. Os 2 começaram a lutar novamente, a trabalhar. Perderam tudo. Ficaram sem nada, irmãos, humilhados. Deus foi abençoando, eles tinham uma casa. Hoje eles têm mais de uma dentro aqui. Tem esse prédio aqui do lado. Deus restaurou a vida deles. São aposentados. Eles brigam ainda, sabe?
briga, rapaz, tem hora que a gente fala. Ele fala assim, essa mulher me mata. Essa mulher não é fácil não. Eu falo, mamãe é uma benção. Mas estão abençoados, restaurados. Esse passado eu estou contando porque o Espírito Santo mandou. Eu nem preguei a mensagem direito, só falei algumas coisas. Mas meus irmãos, o Evangelho transforma, restaura, ele muda a gente. E nessa noite eu quero orar por você agora, para que o Espírito Santo venha na sua vida. Talvez você está infeliz. Você falou, pastor, eu sou crente, mas sou infeliz. Então você precisa ser transformado. Você precisa ser mudado. E nessa noite o meu desejo é que o Evangelho do Senhor Jesus mude a sua história, mude a sua vida, e você se torne uma pessoa melhor, sabe? Em todos os níveis, em todos os níveis. Não é só espiritualmente não, irmãos, sabe? Ah, agora eu sou de Jesus. Não, em todos os níveis, você se torne pessoa melhor, nesse final de ano. Sabe, você se torna, você, entende? Você passe a combinar com a sua esposa, abrir mão, falar, meu amor, se você quer, então tá bom. Tem casal que não se combinam, não combinam, eles brigam. Fala para o seu irmão, dá até vergonha. Até vergonha. Esses dias eu atendi falei, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada mais por vocês. Vocês precisam de um médico, de um psiquiatra, vocês precisam de gente brava assim, porque eu não tenho jeito não. Só oração aqui eu não posso bater, nem mandar prender. Vocês têm que tomar vergonha. Vocês têm que deixar o Evangelho transformar você. Não fique esperando ele ou ela mudar, não. Mude você. Fala para o seu irmão, mude você, querido. Mude você. Não fique esperando seu marido, não, menina. Mude você. Nós estamos rindo, mas é sério. Passa na rua, dá a paz do Senhor para os outros. Cumprimente as pessoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa para encerrar. Quando eles provaram o vinho, levaram para o dono da festa, para o mestre Sala, ele falou assim: todo mundo serve o melhor vinho primeiro e o pior depois. Você fez o contrário. É que ele não sabia que aquele vinho ali era um milagre de Jesus. O melhor vinho foi servido depois. O melhor fruto da árvore é quando ela é mais velha. No final, com Jesus, sempre vem o melhor. Com Jesus começa bom, mas no final melhora mais ainda. Diga aleluia. Com Jesus o início é bom, mas o final é melhor, irmãos. Você não precisa dizer, eu não sei como vai acabar, eu não sei como vai ser. Se você for fiel, você pode ter certeza que o final será melhor do que o início. Diga, o final será melhor. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O Evangelho que transforma. O Evangelho que muda a gente. Ai, pastor, eu não consigo vencer esse pecado, pastor. Se você quiser, você vai vencer sim. Não é por força nem por violência. É pelo Espírito do Senhor. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos, peça a Jesus para te transformar. Irmãos, olhe, preste atenção. Não existe nenhuma pessoa aqui que não precise melhorar, que não precise ser transformada, que não precise do toque de Jesus. Não é o seu vizinho, eu estou falando é com você. É com você mesmo, que é crente desde que nasceu, ou que se converteu há alguns dias. Você precisa ser transformado. É de glória em glória, de transformação a transformação. Você que não crê em nada, fale para Jesus: Senhor, eu não creio em nada disso, me transforma. Eu preciso ser transformado. Rabaxere calabás. Até quando você vai continuar desse jeito? Churalabababaxi. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou. Sim,
Jesus Cristo. É a luz que ilumina meu ser. Jesus está aqui nesta noite. E eu quero convidar você Jesus Cristo, a entregar sua vida a Jesus e a ser transformado agora pelo poder de Deus. Você que está aqui hoje nessa noite, que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero orar por você, colocar a mão sobre a sua cabeça e te abençoar. Mas para isso você tem que levantar uma de suas mãos dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Há alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. Eu quero dar essa oportunidade. Onde você estiver, pode levantar a mão agora. Jesus te chama, querido. Jesus quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. Essa é a primeira oração que quero fazer por você que está aqui nesta noite, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Você foi convidado, veio. Talvez você está afastado, se afastou por qualquer motivo que seja, lá atrás. Hoje o Senhor te chama de volta. Levante a sua mão. Venha para Jesus. Deus abençoe, querido. Hoje o Senhor transforma a sua história, não só a sua vida. A sua geração será transformada a partir de você. Onde está a outra pessoa? Você que ouviu do Evangelho que transforma, o Evangelho que muda, o Evangelho que melhora, o Evangelho que deixa leve, o Evangelho que deixa suave, agradável. Levante a mão. Onde está você? Tem mais alguém aqui nessa noite? A igreja está orando, só esse minuto, por favor. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Deus abençoe, querido. Eu já estou vendo a sua mão, pode abaixar. Há mais gente, irmãos. Aleluia. Há mais alguém? Levante a sua mão. Jesus vai mudar a sua história. Há mais alguém? Eu vou encerrar, mas eu preciso dar essa oportunidade. Talvez chegasse lá na eternidade, você vai falar assim: puxa vida, mas se aquele pastor insistisse mais um pouquinho, eu não tinha vindo para esse lugar de sofrimento. Entende? Hoje aqui vai mudar o seu destino, sua história. Alguém que quer mais entregar sua vida a Jesus? Há mais alguém? Há mais alguém? Levante a mão rapidinho. A igreja está orando. Eu queria dar mais tempo, irmãos, mas a hora não permite. Levante a sua mão, você que quer entregar sua vida a Jesus. Aleluia. Eu vou fazer assim. Tem esse rapaz, o Antônio vai ficar com ele. Tem uma menina ali. Entra lá, irmã, fique lá bem junto dela mesmo. Levante a mão de novo, querida. Olha aquela menininha, vai lá. Pode ir lá. Pede licença à pessoa que estiver do lado, sente aí com ela. Isso. E eu quero orar pela igreja agora, em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos agora. Diga assim: em nome de Jesus. Como aconteceu no texto, milagres vão acontecer na minha vida. Eu profetizo. E vai ser de repente. Vai ser de repente. Eu vou olhar para um lado, quando virar para o outro, o milagre já está pronto. De repente. Em nome de Jesus. Diga: eu creio no Evangelho que transforma. E eu estou sendo transformado. A minha história está sendo transformada. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a tua igreja nesta hora, com esta palavra, Senhor. Ó Deus, e quando eles lerem, Senhor, este texto, eles vão, Senhor, o Espírito do Senhor vai falar muito mais com eles ainda. Mas eu quero ministrar em nome de Jesus que esse final de ano será muito especial. Deus, mesmo que esta palavra seja contrária ao que ele tem vivido, e a esperança dele seja contrária à própria esperança, mas não importa, a palavra do Senhor sempre prevalece. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, ó Deus, uma grande transformação. Deus, uma transformação da água para o vinho mesmo. Ó Deus, há gente aqui doente, então o Senhor transforma a água em remédio. Quando ele beber água, ele fica curado. Cada molécula daquela água se transforme em remédio para o corpo. Até o ar que ele respira, quando ele respirar, Jesus, isso entra nos pulmões, em todo o corpo, e tira toda a amargura, e tira e traga alegria para a vida dele. Transforma toda a dor, Senhor,
toda tristeza em bálsamo de alegria, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua igreja e peço ao Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia e complete essa palavra em nome de Jesus. Diga aleluia, aplauda o Senhor. Amém. O Antônio vai cuidar dele e ela vai cuidar dela. Meus irmãos, estamos encerrando, está quase na hora, em cima da hora. Deixa eu lhe falar, só uns avisos aqui. Quem vai ao encontro precisa pegar lá fora uma cartinha com a Vera e com as meninas lá do encontro. Você que vai tirar seu carro aqui do estacionamento, olha para cá. Fala para o seu irmão assim: tenha paciência. Tem um portão que fizeram um serviço lá, só está abrindo um portão. Então, se o irmão vier, você freia, mesmo que você tenha na vez, você vai fazer o quê? Deixa ele passar na sua frente, fala: vai, abençoado. Entendeu? Vai, abençoado. Você fala assim, deixa ele ir. Então os diáconos pediram que você ter paciência lá no estacionamento, em nome de Jesus. Nessa quinta-feira e sexta-feira, nós vamos fazer esse trabalho. Pessoas que têm vício, você mande vir. Pessoa que fuma, que bebe, usa droga. E então, é claro que a pessoa que bebe não vai trazer a bebida, nem o que usa droga vai trazer a droga, que aqui tem um monte de policial e vai ser preso. Mas quem usa cigarro pode trazer, tá bom? Na quinta e na sexta, no culto de libertação dessa igreja, nós vamos estar orando. Deus vai operar grandes sinais e maravilhas. Pastor Luiz tem alguns avisos para passar, e aí ele dá a bênção apostólica. Nós estamos terminando em nome de Jesus. Irmãos, rapidamente aqui, primeiro lembrando que próximo sábado, está o Zoom aí, o Zoom. Próximo sábado nós teremos aqui, a programação é o último culto do Zoom do ano 2013, retrospectiva. Pai, vem aqui prestigiar, vai ser um tempo de celebração. Também lembrando, dá um zoom aqui, ó. Um zoom no Zoom. Nós vamos ter a festa do Zoom no dia 14 de dezembro. O primeiro lote já está sendo vendido, então procura André, faz o sinal, André. Lá no final, André, você pode estar ali adquirindo o primeiro lote, porque depois do primeiro lote vai ter o segundo e o terceiro e o preço vai aumentando. Então aproveita, compra logo o seu ingresso, certo? E o Retiro Zoom, que vai acontecer em março de 2014. Então vamos estar atentos aí. A primeira parcela já vence no dia 5 de dezembro. Os carnês em breve serão distribuídos. Atenção, líderes de células. Atenção, líderes de células. Importante. Dia 20/11, certo? Vai iniciar a campanha O Pão da Vida. Então essa campanha que com certeza vai ser bênção na célula. Procure mais informações no site, na própria secretaria, no Ministério de Célula, que você vai estar atento. E também estaremos pagando a 34ª parcela do terreno, com a graça do Senhor. Amém. Aleluia. Agora, escute uma coisa. Quantos acham que oração é importante na nossa vida? Baixa a mão. Quantos já vieram para o culto da oração 6 da manhã? Estou de olho, hein? Tem dia aqui, teve uma manhã que estava eu e mais alguém, e alguns anjos, muitos anjos. Mas os anjos, eles estão para nos proteger. Então, queremos pessoas que também possam ajudar. Atenção, os adolescentes, os jovens, vem para cá orar, vem com a mochila já, que daqui já vai direto para a escola, beleza? Então, pessoas para estarem dirigindo é muito importante. Ok, então eles já vão estar ouvindo até o final agora. Os homens estão orando pela família, com a casa aí, com a campanha, e vamos seguir em frente, em nome do Senhor Jesus. Fiquemos de pé. A você que esteve nos assistindo até agora, Deus te abençoe, obrigado por sua atenção. Próximo, sexta-feira, também estaremos com culto online, e no domingo seguinte, 17 horas, com a graça do Senhor Jesus. Você que veio aqui, está conosco, Deus te abençoe.